todo mundo pode ser um Jefté. Pode sair de uma situação onde foi humilhado e ser exaltado, ser necessário e fazer a diferença. Mas nem todo mundo é o Jefté. Por quê? Porque tem mais gente aceitando as consequências das más decisões dos pais ou de outras pessoas que passaram no lugar onde elas hoje trabalham, onde moram, com quem vivem, do que gente fazendo como Jefté, pegando e assumindo a responsabilidade. Não, eu vou tomar decisões agora, eu vou fazer escolhas em Deus para que eu tenha a minha vida e não para que eu vá viver a extensão ou o resto da vida mal sucedida de más escolhas de uma pessoa. Vamos falar de Jefté aqui em Juízes 11. E para você que às vezes está pensando em gastar o seu dinheiro aí para fazer algum treinamento, né? Tá aqui, ó. Toda vez que você pensar, que você começar a ver propagandas comerciais, né, e anúncios de um trabalho, de um treinamento, aí eles vão inglesar as coisas, né? Coaching, mentoring e essas coisas, né? Mentoria, qual que for o nome, né? Você lembra de Juízes 11. Lembra de Juízes 11. E você vai ler essa história. Começa lendo já desde o 10 lá, os últimos versículos, porque essa história ela vai se ela não te animar, se for ânimo o que você precisa, se essa história por si só não te animar, como diria a bispa aí, é só o caixão mesmo. Jefté o gileadita era um guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta. Seu pai chamava-se Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos, que, quando já estavam grandes, expulsaram Jefté, dizendo: você não vai receber nenhuma herança de nossa família, pois é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Então, aqui nós vemos que para quem busca aquela vida, aquele mundo, o mundo por si justo, aqui já mostra que isso não existe. Por quê? Porque o Jefté, a gente não tem como dizer diferente, né? Ele pagou pela atitude do pai dele. O pai dele foi buscar ali, né, e ter relação com uma prostituta. Aquilo, como acontece na vida de muita gente, que acha que algumas atitudes, que algumas decisões, que algumas coisas vão ficar ali. Não, eu vou fazer isso, eu vou agir assim, eu vou ter tal atitude, tal comportamento e vai ficar por isso. Não, vai ser um momento, esse é o momento. Ah, eu preciso disso, eu preciso desabafar, eu preciso comprar isso, eu preciso fazer essa viagem, eu preciso agora extravasar, eu preciso relaxar, eu preciso disso. Não, vamos
aprender. Olha, eu ouvi a bispa falando algo ontem. Quando eu ouvi aquilo me arrepiou. E ontem ainda, o que eu ouvi ela falando, aquilo já se cumpre. Eu estou vivendo num tempo que eu estou vendo palavras que quem está fora do contexto ouve e fala, meu Deus, será? Mas é o que está acontecendo no contexto de alguém e Deus já está dando a última. Deus já está falando assim, ó, acabou. Essa aqui é a última chance que você está tendo. Ao ouvir isso, você está tendo a tua última chance. Ao ouvir isso, então, faz o que é necessário. Tem gente que é como o Gileade. Vai lá e faz o que não deve. Mas não é gente que não conhece a palavra, é gente que conhece a palavra. Que está fazendo, está alimentando a sua mente com a imoralidade. Ah, mas não, eu não vejo nada. Olha, para você não ver nada, você tem que olhar para muito pouca coisa. Porque não é porque uma pessoa não vai deliberadamente num vídeo pornográfico deliberado que ela não está vendo. Eu costumo dizer, você que tem rede social, dependendo da rede social que você tem, é melhor você, ou você tira a sua conta, coloca outra que vai reeducar, né, reorganizar o seu algoritmo ali, que vai mostrar, não, só vou assistir culto, só vou assistir vídeo, da palavra e do mesmo pregador ali, da mesma pregadora, porque aquilo vai educar a minha rede social. Ou eu vou, né, se eu sou uma pessoa que eu uso hoje a rede social para estudar, né, dá para usar. Eu, por exemplo, quando eu abro o meu YouTube, eu tenho uma sequência ali que tem... Ontem ainda eu estava observando isso. Veio um vídeo da bispa para mim, desses curtinhos aí. Depois veio uma sequência de 5 vídeos de pessoas diferentes, dando dicas de inglês. Depois veio um vídeo do Murilo. Aí depois veio uma propaganda. Falei, opa, agora tá de acordo com o que eu quero. Isso aqui que eu quero ver na rede social. Ou eu quero uma palavra do meu reduto, de gente que eu sei que eu vou ouvir ali, que eu vou, né? Vai soltar uma frase, vai me lembrar de uma pregação, vai trazer um assunto, né? Vai dar tem um apontamento ali para algo para se pensar, ou é algo que está me acrescentando, que para mim neste momento é necessário, que é aprender essa língua aqui do lugar que eu estou vivendo. Mas por que está assim a minha? Porque eu não fico vendo outras coisas. Quando vem outra coisa, eu não fico... eu não vejo ali. Eu não vejo a segunda vez. Eu não fico tempo ali, eu já passo para cima. Estou dizendo, não me interessa. Por exemplo, o meu YouTube não aparece um vídeo que uma mulher esteja com roupa sensual, insinuante. Inclusive, quem está ensinando inglês, porque tem gente que ensina inglês, parece que vai para o banho. Esse não me interessa. Eu quero aprender inglês com gente que está vestida. Não precisa estar vestida com roupa cara, mas precisa estar coberta, né? Então, se a pessoa tiver descoberta ou semi-descoberta, aquela aula não me interessa. Você vai educando. Por quê? Porque eu não quero. Eu não quero aquilo. Eu não tenho que ficar com aquilo para receber o outro. Não. Tem tanta opção hoje.
Então eu não vou dar margem para me alimentar de nada que seja imoral. Ah, mas é só isso? Não, mas a imoralidade hoje é um câncer. Você não pode estar olhando para alguém, um homem, por exemplo, como se houvesse possibilidade daquela pessoa ser sua, aquela mulher ser sua mulher. Uma pessoa passa ali com uma roupa que não está adequada. Aí a gente também tem que pensar, onde eu estou vendo essa pessoa? Ah, eu fui numa loja que eu não tenho controle daquilo, eu preciso comprar algo. Então mantenha o seu foco. Ah, eu fui numa boate ali, que a mulher está quase nua. Opa, onde você estava? Não vai sair coisa boa ali. A árvore é ruim, né? A plantação toda ali é ruim, não vai ter nenhum fruto bom. Então, se você não quer comer nenhum fruto ruim, então não vai no lugar que você já sabe que é ruim. Igual esses dias o rapaz, é uma namorada atrás da outra que os valores são totalmente corrompidos. Eu falei, mas você só está buscando no lugar errado. Muda o lugar que você está buscando, que você vai ter outro tipo de pessoa. Ah, eu sou a pessoa que toda hora eu estou comprando, eu estou gastando meu dinheiro, eu estou... Opa! Pensa aqui, ó. Esse tipo de atitude que parece que termina ali, não termina. E não é comprar um carro, não é fazer uma viagem de não sei quantos $1.000 ou reais. É desde aquela coisinha pequena. É a maneira como você se alimenta. É você comprando coisas que você nem consegue se ver usando elas, necessitando delas. Isso vai acumulando, é aquela bolinha de neve que vai virar ali uma avalanche. É momento de sermos prudentes. Porque a decisão pela prudência hoje vai tornar você o diligente que vai se sentar nas melhores mesas amanhã. Se você não toma a decisão agora que você pode tomar, que a palavra está dizendo para você, ó, olha aqui para o Gileade. A gente não sabe quanto tempo, se foi uma noite, se foi ali um tempo se relacionando com essa mulher prostituta, gerou um filho. E esse filho aqui depois pagou a consequência do pai. Por quê? Porque quando os irmãos cresceram, os outros filhos que ele teve com a esposa dele, ou seja, o filho da mulher dele, o que acontece? Os filhos, opa, você não é filho da nossa mãe. Você não é como nós. E aqui era cada um ocupando o seu lugar. Eu sou filho. Você é bastardo. E aquilo recai sobre ele. Por quê? Porque os pecados você pode acreditar. Ou você pode não acreditar. Mas a verdade absoluta é que o pecado dos pais recaem, eles caem sobre os próprios pais, mas eles recaem sobre os filhos. Se você analisar, tem coisas que você vive hoje que teve tudo a ver com o seu pai, teve tudo a ver com a sua mãe. São demônios que nunca foram vencidos, expulsos. São maldições que nunca foram quebradas. Porque tem aquelas maldições que a pessoa até vem à igreja, ela participa de um trabalho, ela ouve uma oração, mas ela não acredita naquilo a ponto de, opa, peraí, isso aqui eu vou me manter longe disso aqui, isso aqui não é lugar para mim. Isso aqui Deus já deixou claro que é problema.
Não, igual Abraão, não volte para lá, não deixa meu filho voltar para lá. O lugar não é bom. Então, não. Eu já entendi que isso aqui é um limite para mim. É aquela história que eu falo, tem gente que sabe que não tem que pensar em ficar bêbado, tem que pensar no primeiro gole, na primeira dose. Tem gente que não tem que pensar na orgia, tem que pensar na mulher ou naquele homem que é imoral e que não é para ele, não é para mim essa pessoa, não é para mim esse relacionamento, não é para mim esse flerte. Cada um de nós tem que saber o que é aquele ponto que por tempo já atuou na vida, atuou na família, atuou, destruiu. Lugares onde você já frequentou, lugares baixos, lugares ruins. Tem lugar, seja presencial, físico, seja virtual, que a gente frequenta, que você fala, isso aqui eu estou percebendo que isso aqui não é para mim, isso aqui tem uma... E quando a gente vai se relacionando com Deus, a gente vai, sabe, frequentando mais os lugares santos, e eu falo, a gente não está no céu, mas você tem momentos de adoração com Deus, você tem momentos de louvor, não é só o louvor coletivo da igreja, que tem o instrumento, que tem uma cantora, um cantor, é aquele momento que você está desfrutando de uma experiência íntima, que você está ali fechado com Deus, né? É uma palavra assim, e quando você pega a tradução do inglês, muito perto é o mesmo significado de fechado. Ali você entende, quando você está muito perto, você está íntimo, na verdade. Você está na palavra, é fechado mesmo. E a Bíblia mostra que tem esses momentos, né, do fechado com Deus, que é o momento do secreto, é o momento da intimidade. Então, quando você tem esses momentos de intimidade, uma coisa que a tua vida muda é que você passa a precisar mais desses momentos. Você não depende que alguém fique falando para você, né? Por exemplo, tenha intimidade com Deus. Tenha intimidade com Deus. Busca intimidade com Deus. Não, uma pessoa que ela tem intimidade com Deus, ela vai dar um jeito. Tem aquele momento que ela vai ser como Jesus. Ela tem o trabalho dela, ela tem missão, ela tem responsabilidade, ela tem compromisso, mas ela assim, eu acabei, fiz, cumpri com a minha parte familiar, minha parte profissional, minha parte civil, maravilha. Agora eu vou pode deixar a câmera aí. Agora eu vou me retirar. Não importa se está tarde, não importa se está de madrugada, não importa se é mais cedo do que tudo, eu vou me retirar porque eu quero o meu momento. Eu quero agora o meu fechado, eu quero o meu íntimo com Deus. Eu quero agora a minha porção. Porque tem a porção que é de todos e eu faço parte. Tem a porção que os céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Tem a minha porção, Deus me mantém nessa terra. Então eu tenho responsabilidades, eu tenho compromissos, eu tenho desafios, eu tenho experiências, eu tenho testes e provas, e tenho ainda as tentações.
Então, nessa terra eu também tenho minhas tarefas, obrigações, tenho meus momentos. Tem tanto as tristezas, que muitas vezes elas vêm com permissão e testes, né, para ver como nós reagimos, como quando Jó vai recebendo uma notícia atrás da outra e veja que aquele homem era um homem de intimidade, de comunhão com Deus, que aquilo não o afetou. Quando saiu dele a resposta, ele diz para a mulher dele: eu aceitei o bem de Deus. Agora não vou aceitar o mal? Louvado seja o nome do Senhor. Porque foi tirado dele muita coisa importante, considerável, relevante, coisas ali que mexeram com ele de dentro, coisas que mexeram com o corpo, com a saúde, coisas que mexeram com a estabilidade dele. Mas ele não foi privado do seu relacionamento com Deus. Então, a primeira coisa é essa: você passa a ter. E isso você não quer e só depende de você de perder. E a segunda, o nível de sensibilidade para o oposto aumenta demais. Então tem coisas que você vai ver, você vai falar não. Isso aqui é muito ruim, isso aqui não. Às vezes uma coisa que para alguém é normal, você vai falar assim: meu Deus, isso aqui é muito ruim. É muito ruim. Inclusive eu vou te ajudar nisso, né? Alguém me apontou, né? O tal do filme aí o filme Lamentavelmente, para quem pensa, lamentavelmente esse filme brasileiro aí que eu nem sei o que ganhou de verdade, eu esqueci agora o que ganhou. O filme aí que nem nome tem, né? Porque quem teve o desgosto de ver o filme viu que não tem nada a ver. O Agente Secreto. Um dos piores filmes que eu já vi na minha vida. Eu não consigo pensar em um pior do que ele até agora, né? Alguém me disse algo do filme: você viu isso aqui, tal, o que você pensa a respeito, tal? Eu falei: não vi, não queria ver, mas falei: estão falando tanto do filme, alguém me pediu uma opinião sobre algo, fui lá e vi, mas é muito ruim. E eu não lembrava um filme que eu tinha ficado oprimido. Esse filme me deixou oprimido. Eu tive que depois terminar, eu precisei... Primeira coisa que eu fiz foi: Senhor, me perdoa por esse tempo que eu desperdicei. Eu perdi um tempo ali. Que não é um filme curto, inclusive. E eu até teve um momento do filme que eu falei: não vou ver isso aqui não. Isso aqui tá... Foi por isso que eu pedi perdão a Deus. Eu falei: não vou ver isso aqui não. Isso aqui não vale. Não vale como entretenimento. Mas aí eu continuei, aí o que era ruim ficou muito pior. Enfim, não tem nada. Não tem roteiro, não tem realmente uma boa atuação. De novo, é para a gente como brasileiro sentir vergonha alheia, vergonha do que nós somos capazes de produzir, né? As pessoas que recebem condições e dinheiro para representar o país colocam, sabe, sempre aquelas... É o pior. É para você falar assim: meu Deus, a gente precisa mesmo orar e trabalhar tanto a atual geração como a próxima para ser, sabe, para não aceitar que alguém vai fazer por mim, não, alguém vai produzir algo por mim, alguém... Não. Nós somos capazes, talentosos, nós somos reconhecidamente um povo de superação.
Mas assim, em cada lugar, em cada canto do mundo, eu sei e ouço falar, inclusive tem gente da igreja que está fazendo a diferença em outros países onde o Senhor os plantou, sabe, sendo referências positivas. Mas aparece ainda aqui, né, entre nós, brilha ali para um grupo até pequeno de pessoas. Mas o tipo de coisa que representa o país e o povo desse país no mundo é essa vergonha, né? Uma crítica sem vergonha, sabe, de instituições do país. Polícia, exército, não podia ser diferente, aquele ataque ao capitalismo. E, assim, é do começo ao fim, imoralidade, corrupção, injustiça, e mostrando o pior do Brasil. Então, se você quiser perder tempo na sua vida, ficar mal, assista. Se você quer aprender com alguém que errou, pega esse exemplo para você e descarta qualquer possibilidade. E daí é onde tem muita gente que fala, né? Tem um entre nós aqui, que a gente não deve falar mais o nome, agora deve usar a produção, que diz assim, o problema é que é filme brasileiro aí. A pessoa, você quer que a pessoa valorize, né, o do país, mas quando você para e pensa, essa linha de filme, que geralmente é indicado, que tem alguma coisa ali, que está se falando muito, e aí, para mim, uma coisa fez sentido, né? Por que estão falando tanto? Por que estão, né, trabalhando tanto esse filme? Porque é o que a mídia quer que seja acreditado, é a mensagem que eles querem passar. Os ataques a algumas coisas ali, algumas instituições, e algo, ali tem uma ideologia muito forte sendo ali, não é uma coisa clara, né? Mas para quem tem uma visão ali de, opa, peraí, não, isso aqui não vai me induzir, não vai fazer eu mudar o meu pensamento. Mas eu tenho essa visão. Quantas pessoas que vão ver aquilo e vão começar a pensar mal, a pensar errado, isso não é bom, isso não funciona, isso não presta, não devia ter, não devia existir, enfim. Então, esse é um outro lado bom. Por que eu pude ver tudo isso? Porque está muito diferente do que eu aprendo com Deus. Não é só do que eu leio na Bíblia, não, do que eu aprendo da vida, da intimidade, do Espírito. E esse é um exemplo recente, fresco. Mas quantas vezes que você começa a ver um vídeo pequeno e você fala, opa, não. Como já disse aqui, isso aqui não é para mim. Não tem por que nem ver. Esse foi uma negligência mesmo. Não, isso aqui não devia ter visto. Senhor, me perdoa, deixa eu fazer um trabalho forte aqui de libertação, porque eu não quero nada disso na minha vida. Talvez até fosse um dos propósitos, mas dos próximos eu não quero estar dentro desse propósito, né? Já tem decisões que você toma também, não, daqui para frente, não. Quando em 15 minutos não tiver algo que me agrega, já não vai ter 16 minutos na minha vida. Porque às vezes você quer parar, assistir uma coisa, né? Aquele final de semana, depois que você fez tudo, deixa eu ver alguma coisa ali. E, claro, isso não tira da intimidade, da comunhão. Mas é aquela parte que você está aqui na terra, vivendo, né? Compartilhando, está ali interagindo. Mas tem coisa que também não. Tem coisa que você não perde mais do que tem que perder. Já vi que isso é perda. Está aqui, está limitado essa perda. Não vou estender essa perda, como foi o caso. Então, se o propósito era mostrar para pessoas, para que elas não percam o tempo dela e não vejam isso,
Então está cumprido o propósito, né? Espero nem tocar mais no assunto dessa, assim, para mim a palavra seria porcaria. Não tem outra palavra que vem na minha cabeça. Voltando no Jefté. Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefté em Tobi. Venham, disseram, seja nosso comandante para que possamos combater os amonitas. Como assim? O cara foi expulso, foi impedido de permanecer ali. E agora ele é chamado para ser comandante deles. Disse-lhes Jefté, vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa de meu pai? Por que me procuram agora quando estão em dificuldades? Essa pergunta aqui mostra o resultado das decisões de uma pessoa. Ele disse, por que vocês me procuram agora? Que isso aqui também tem que ser o objetivo, tem gente que tem que pegar essa pergunta e traçar como meta para este ano, com relação a pessoas. E a meta eu sei, diga você, eu sei o meu valor. Eu sei quem eu sou em Deus. Quando eu sei quem eu sou e eu sei do meu valor, eu não vou me vender mais barato para que alguém me compre, para que alguém me aceite, para que alguém me tenha por perto. Não. Eu vou otimizar ainda mais. Eu vou me entregar e eu vou me derramar naquilo que Deus me deu valor. Tem coisas que nós somos iguais a outras pessoas. Tem coisas que nós somos semelhantes. E tem coisas que nós somos únicos. E que eu posso também dizer, tem coisas que nós somos diferentes. Às vezes a gente deixa de valorizar, de se abrir para Deus. Senhor, eis-me aqui. Me usa mais, me capacita mais. Se tem algo aqui me travando, se eu sou tímido, se eu sou uma pessoa aqui insegura por coisas que eu vivi, por validações que eu não recebi, eu achava necessário, então eu estou te ouvindo, fala comigo. Me levanta, eu caí, eu não levantei mais depois de tal experiência negativa, eu fui rejeitado e eu ainda me sinto rejeitado, mas o Senhor me ama, Deus me ama. Você já assistiu o programa hoje, você já ouviu. E se foi obediente, já disse, Deus me ama. Então, quando eu sei quem eu sou em Deus, eu sei que eu sou amado mesmo. E cada palavra dele que chega em mim é uma confirmação desse amor, é uma confirmação dessa relação. E que no que eu devo me prender é esta semelhança. Eu sou como Deus. Mas tem algo que Deus deu como uma dádiva, que é o que eu sou diferente. Às vezes eu estou tão cheio do que eu sou igual, do que eu sou semelhante aos outros, e muita gente, inclusive, se apega a semelhanças ruins, se nivelam por baixo, aceitam títulos, rótulos, quando são taxadas de algo, principalmente para menos, as inferioridades, que acabam
se perdendo das diferenças boas, dos talentos, da capacidade. Qual que era o talento? O começo diz aqui, ó, a identidade dele já foi no começo. Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente. Quantos guerreiros valentes? Se eu pegar a tradução da Almeida, valente e valoroso. Foi assim que Deus fez aquele homem. Por exemplo, Salomão era um guerreiro valente? Sim ou não? Hã? Não? Não, não era. Salomão não lutou uma guerra. Salomão, não tenho aqui lembrança. Se falhar, não me cobre disso. Mas não me lembro do Salomão numa batalha sequer, sabe? Vencendo ali, com força física tal, e eu vou... Não. Isso aqui precisa falar com cada um aqui. Às vezes, o que eu estou fazendo, eu estou me perdendo, eu estou me desgastando, eu estou me diminuindo. Não é alguém que está me diminuindo, não é alguém que está me diminuindo. Sou eu, porque Deus fala comigo, Deus traz coisas ao meu entendimento. Em vez de eu pegar e trabalhar eu e Deus e crescer naquilo que Deus me fez único e deixar o Espírito fluir por meio da minha vida em atitudes, em obras, em feitos, em realizações, de repente eu estou lá mendigando, sabe, eu tenho um valor que não tem preço, e eu estou tentando precificar o meu valor para que alguém me compre barato, para que eu esteja, para que alguém me valide. Não. Vamos aprender com esse rapaz aqui. O guerreiro valente foi expulso, foi rejeitado e foi fazer o que ele era bom. Ele foi dar condições a Deus de usá-lo para aquilo que Deus levantou ele para ser. Para que Deus te levantou? Para quê? Para ser um pai. Abraão foi levantado para ser um pai. E, no entanto, tudo que aquele homem não podia fazer até os 75 anos era o quê? Ser um pai. Ele não podia ser pai, ele não era pai naturalmente. Mas Deus separou ele. E depois Deus, na caminhada, depois de ele ter saído de um lugar, depois de ele ter se afastado de pessoas, que era a vontade de Deus. Deus revela e muda ali o nome dele. A partir de agora, você vai ser chamado também daquilo que você vai ser, que é pai de muitas nações. Foi um pai. Abraão viveu algumas coisas, mas o chamado dele, o propósito da vida dele, era ser o pai. O Jefté não era para ser ali um irmão querido, amado. O contexto dele, que aí teve a consequência, e o pecado recaindo ali, porque a atitude dos pais recai nos filhos, foi muito difícil. Mas ele não se apegou a isso. Ele não ficou insistindo nessa parte da vida dele, que ele não teve escolha, ele apenas teve consequências. A gente precisa saber como gastar o nosso tempo. Tem coisa que você pegou a consequência.
Aí agora é hora de você fazer escolhas. Não é lamentar, não é reclamar, e você não muda consequências das escolhas de alguém. Você decide ficar debaixo delas ou, peraí, não é meu isso aqui. Não tem a ver comigo, então não tem por que eu ficar debaixo. Porque algumas pessoas que estão aí recalcitrando contra os aguilhões, como o Senhor disse para Paulo não ficar mais, não fazer mais, não tem a ver com nada não também. Alguém, é o tempo, é a política, é a injustiça, é o presidente. Não, é você estar debaixo de consequências que você não precisa, não deve estar mais, porque você pode fazer as suas escolhas. Elas não são baratas, mas elas também não vão ter qualquer resultado. Ele foi fazer o que ele era bom. E quando você assume a sua identidade em Deus, você dá condições do Espírito agir por meio da sua boca, por meio do seu corpo, por meio das suas mãos, por meio da sua mente, com criações, com gerações. Mas quando você fica ali se nivelando por alguém, quando você aceita ficar debaixo de um jugo, o jugo é o resultado das consequências das decisões erradas que alguém tomou. Pode ter sido você que tomou essas decisões. Mas, às vezes, a gente só está debaixo. Não tem aquela pessoa que vê que o pai tomou um monte de decisão errada, a mãe tomou um monte de decisão errada, e a pessoa está vivendo debaixo daquilo? Um negócio mal conduzido, é um lugar onde, que eu estou dizendo, você já tem sensibilidade espiritual hoje para saber que aquele lugar, paga o meu salário, paga as minhas contas, mas vale o desgaste, vale a opressão? Não vale. Então, aí você tem que tomar uma decisão, pagar outros preços. Vou pagar o preço de recomeçar, vou pagar o preço de ir para uma outra área, vou pagar o preço de aprender, ou apenas como Jefté, peraí, isso aqui está sendo já uma permissão de Deus para que eu viva o que eu tenho que viver. Isso aqui não é o que eu tenho que viver. Não é o que eu tenho que viver, eu não tenho que estar debaixo desse jugo. Isso aqui é um jugo. Tanto que, olha como que ele sabia o valor dele. Quando voltaram, porque tiveram problemas os quais ele era o quê? Ele era bom. Ele era o cara, ele não era mais um, ele era o melhor para aquele tipo de situação. Se eu fizer essa pergunta aqui agora, eu vou embaraçar alguns. Mas eu vou embaraçar, então. No que você é melhor em algo? No que? Tem algo que você pode dizer claramente? Não é dizer para alguém, não escreve, não escreve. Você da transição não escreve. Não digita, aliás. Não, é para você. A resposta é para te situar. Não é para eu saber. No que você é o melhor. Quantas pessoas estão num caminho bom, fazendo que elas são melhores? Elas são boas naquilo. Por que elas são boas? Porque foi o que Deus, foi aquela porção que Deus derramou sobre elas. Mas tem gente que quer fazer tudo. Não, eu tenho que fazer tudo, eu tenho que estar em todos os lugares, eu tenho que ser bom em tudo. Ninguém é bom em tudo. Em tudo ninguém é bom. Mas tem uma coisa que você é bom, que você é o diferenciado, você é o Jefté daquilo. Explora isso. Deixa Deus te usar ainda mais nisso. Não é porque algumas pessoas não valorizam, não reconhecem isso, que isso é menos. De repente você está no lugar errado. Você está perto das pessoas erradas. E é importante, às vezes, você mudar o ambiente.
Mudar, porque tem gente que está olhando para de quem você é filho, mas tem gente que está reconhecendo o teu valor. Aí você precisa se afastar daquelas pessoas que só estão olhando para os teus defeitos, que estão olhando para um passado que você nem teve, não teve escolha, e está deixando de ver o teu presente, está deixando de ver o teu valor, está deixando de ver a tua capacidade, inclusive deixando de receber o que você pode acrescentar a ela. Caso dos irmãos dele. Aí ele perguntou, mas agora vocês me odiavam, agora vocês me procuram? E eles responderam, apesar disso, agora estamos apelando para você. Responderam os líderes de Gileade. Venha conosco combater os amonitas e você será o chefe de todos os que vivem em Gileade. Jefté respondeu, se vocês me levarem de volta para combater os amonitas e o Senhor os entregar a mim, serei o chefe de vocês? Os líderes de Gileade responderam, o Senhor é a nossa testemunha, faremos conforme você disse. Assim Jefté foi com os líderes de Gileade e o povo o fez chefe e comandante sobre todos. Esse "e" aqui, ele tem muita importância. Porque primeiro eles chamaram ele na ideia, vem combater, né? Vem combater ele disse assim, venha, disseram, seja nosso comandante, para que possamos combater os amonitas. Eles enxergaram a distância, porque o negócio que ele fazia, as batalhas que ele travou, ele foi tão bem sucedido, tão vitorioso, que não ficou ali onde ele vivia, em Tobi. Aquilo foi repercutindo, aquilo chegou até Gileade. E quando Gileade teve um problema sério, e eles não se viam na capacidade, na qualidade de resolver, pensaram em quem eles ouviam toda hora. Jefté venceu, Jefté valente, Jefté valoroso, Jefté venceu. Então vamos colocar ele como nosso comandante. Quem sabe do seu valor não se vende barato. Chegaram nele, os mesmos que tinham expulsado ele, porque não viam o valor dele, vem seja nosso comandante. Pera aí. Como é que é? Mas vocês me odiavam, eu não estou à altura de vocês. E no entanto agora a gente está apelando para você. Quando perceberam que aquilo não seria suficiente para convencê-lo a voltar, eles aumentam a proposta. Não, então vem seja nosso líder e nosso comandante. Quer dizer, você não vai ser só o cara daquela luta para resolver o problema. Não, nós vamos dar a você a liderança da nossa terra, porque ofereceram comando do exército. E viram que aquilo não tocou ele, porque ele sabia quem ele era. Eu sei os degraus que eu subi, eu sei a altura que eu estou, eu sei o nível que eu cheguei, eu sei as experiências bem-sucedidas que eu tive, eu sei o quanto Deus tem me confirmado. Essa tem que ser a sua realidade. A realidade do eu sei. Eu sei quem eu sou. Por quê? Porque eu sei quem Deus é. Eu sei o meu valor, porque eu acredito em cada palavra de Deus e principalmente na maior palavra, na maior mensagem. Que Deus me amou tanto que Ele deu o seu Filho unigênito para que Ele morresse por mim. Eu crendo nele, eu tenho vida abundante aqui na terra e eu tenho vida eterna. Eu tenho vida aqui, eu nunca vou morrer. Meu corpo vai chegar no limite se Jesus não voltar para me buscar. Mas morrer eu não vou. Minha alma não vai conhecer a morte. Então eu sei quem eu sou. Eu não sou uma pessoa com tempo de validade.
Eu não sou algo que pode se precificar como qualquer coisa que a traça, que a ferrugem, ou que pode ficar obsoleta por conta do seu software. Não, o meu software não fica obsoleto. Por quê? Porque existe Romanos 12. Eu não posso me conformar com a minha mentalidade, com o mundo que eu criei, mas eu me faço o quê? Eu renovo. Eu me transformo pela renovação do meu entendimento. E isso acontece por meio do que nós estamos vivendo aqui, ó, literalmente a cada manhã, que é eu me alimentar da palavra de Deus. Eu posso ver um vídeo ou outro, eu posso cometer um pecado, vamos dizer assim, como perder meu tempo vendo aquela porcaria. Mas do que eu me alimento, daqui é da palavra. A tomada que eu me ligo para carregar é essa aqui, ó. Posso ter tido um tilt aí, como se diz, está numa amperagem, já dá aquele estouro, não, joga fora. Mas é aqui que eu quero me conectar. Então, quando eu vejo algo que eu sei que, não é isso, isso não tem a ver com o que Deus tem comigo, com o que Deus quer que eu pense, com o que Deus quer que eu seja. Aí vem alguém, pode ser, quem é esse alguém? Pode ser teu pai, tua mãe, teu cônjuge, teu irmão, teu amigo, teu colega, pode ser a média da sociedade que está dizendo algo, você não pode, você não tem, você não é, você não vai chegar, mas não. Então deixa eu me afastar disso, que isso aqui não está me acrescentando. Deixa eu agora me isolar, deixa eu ficar mais tempo com Deus para ter clarificação do meu propósito, do meu chamado, do meu talento, do meu valor, e eu vou explorar o que Deus tem comigo. Vou viver o que Deus tem comigo. Vou fazer aquilo para o qual eu fui chamado. Vou crescer agora nas minhas raízes onde Deus me plantou, para que eu cresça daqui a pouco para cima e para que eu brote, para que eu vingue, para que eu floresça e para que eu frutifique. Todo mundo pode ser um Jefté. Pode sair de uma situação onde foi humilhado e ser exaltado, ser necessário e fazer a diferença. Mas nem todo mundo é o Jefté. Por quê? Porque tem mais gente aceitando as consequências das más decisões dos pais ou de outras pessoas que passaram no lugar onde elas hoje trabalham, onde moram, com quem vivem, do que gente fazendo como Jefté, pegando e assumindo a responsabilidade. Não, eu vou tomar decisões agora, eu vou fazer escolhas em Deus, para que eu tenha a minha vida, e não para que eu vá viver a extensão ou o resto da vida mal sucedida, de más escolhas de uma pessoa. Pega o seu propósito aí. Isso aqui já é uma escolha. Estar hoje na presença de Deus é uma escolha. Fazer a sua oração hoje é uma escolha. Ontem eu fiz. Ontem você tinha que fazer de ontem. Faça de hoje. Não perca nenhuma oportunidade. Não se venda barato. Não, vem ser nosso comandante, você é bom nisso. Não. Comandante, não. Para vocês, não. Tiveram que aumentar. Tiveram que oferecer mais para ele. Tiveram que aumentar. Ele não aumentou a pedida, ele só disse não quando quiseram taxá-lo de determinado preço. Não. Quê? Como é que é? Isso não me atrai, não. Não, então seja o nosso comandante e o nosso líder. Agora está no meu nível. Mas não adianta você querer isso. Não, eu quero que me reconheçam. Não, esquece as pessoas.
Em nenhum momento dessa mensagem eu disse, se foque nas pessoas. Eu não disse isso. Se você pensou isso, é porque você ainda tem um trabalho de libertação para fazer. Se foque em Deus, no que Deus tem com você e faça. Não fique esperando alguém reconhecer. Quando você estiver onde você deve estar, vão aparecer. Vão aparecer. Vai ser gente que já te expulsou, já te rejeitou, já te menosprezou, já te subestimou. A gente tem o Jefté na igreja. A bispa já foi o Jefté já. Já teve gente que teve vergonha. Já teve vergonha de falar, de estar junto. E algumas dessas pessoas já depois associaram seu nome ao dela, dado o sucesso que ela teve no que ela era boa. No que ela era boa. Ela foi fazer o que ela tem chamado para fazer. Ela foi investir no que Deus deu a ela de diferente. Tá aí, ó. O nome do canal que você está me assistindo agora tem o nome dela. Não é por acaso. Quantas pessoas que já lá atrás, né? Não. Subestimaram, menosprezaram. E hoje, se tivessem aquela pontinha branca da unha do dedinho de chance, peguei. Não. Se tiver isso de chance, eu agarro, eu quero, eu volto, eu fico. Não se venda barato. Ah, mas não estão me querendo. Não estão te querendo, então sai. Sai. Se afasta. Vai agora gastar um tempo. Não é se redescobrindo, não. É se reconhecendo. Você não precisa se redescobrir, você precisa se reconhecer quem eu sou. Como que eu vou saber quem eu sou? Olha para Deus. Ouça Deus. Olha para a palavra de Deus. Olha para Jesus. Começa hoje a ler os evangelhos. Vai ler a história de Jesus. Pega cultos. Tem cultos da bispa, que ela fala de Jesus de uma maneira bem clara. Porque quando você sabe quem é Jesus, você vai saber o valor que você tem. Vamos orar ao Senhor agora. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, obrigado, meu Pai, porque o Senhor está confirmando o nosso valor. A cada dia, a cada mensagem que chega ao nosso coração como essa. Jefté foi um que nós podemos usar como um arquétipo. E Jefté é um arquétipo para qualquer pessoa. É um arquétipo para qualquer pessoa. Eu peço, meu Deus, que aqui cada Jefté, cada um que pode estar vivendo um momento como esse, com um cônjuge, com um pai, com irmãos, com profissionais, com clientes, com amigos, com a sociedade, que essa pessoa agora ela decida, meu Deus, explorar o conhecimento do Senhor, de saber, meu Deus, quem ela é, de reconhecê-la, porque quantos se perderam de vista? Quantos, meu Deus, estão agindo como aquela palavra que diz, alguns se olham no espelho e quando viram as costas, já não se lembram da própria imagem, de quem são,
de quem foram criados para serem, de quem foram levantados para serem. Quantos que não mais, meu Deus, se reconhecem, porque deram ouvidos demais ao que as pessoas falaram, a como foram criticadas, a como foram, meu Deus, menosprezadas, subestimadas. Não deram ouvidos à tua voz, não ouviram o Senhor, não receberam o teu amor, ou interromperam, meu Deus, a tua verdade para ficarem com mentiras. Eu oro agora para que pessoas sejam levantadas por essa palavra, e eu sei que ela tem poder de levantar pessoas que estão, meu Pai, deprimidas, caídas, que se rebaixaram porque acreditaram, meu Deus, em mentiras, porque aceitaram os rótulos, as etiquetas, meu Deus, de preços baixos, meu Deus, de valores baixos que elas tinham. Eu peço agora, Espírito Santo, levanta cada uma, em nome de Jesus. Levanta cada uma agora, para que se levantem no Senhor, sabendo quem são, sabendo, meu Deus, do preço, do valor, meu Pai, que o Senhor deu a elas. Qual o preço que nós temos? Um alto preço, o preço de sangue. Qual o valor que nós temos? O valor de filho. Nós somos filhos. E eu declaro que essa pessoa, ela reconheça que ela é um filho, que ela é um filho, que ela é uma filha amada, amado pelo Senhor, e que ela não precisa de nenhum outro amor além do teu. E que esse é o amor que ela precisa para se levantar agora e para assumir o seu lugar, para não se ver, para não aceitar nada menos do que o Senhor tem para ela e para fazer o que o Senhor chamou ela para fazer. Levanta, Senhor, sustenta, fortaleça. Eu declaro pessoas sendo fortalecidas agora, pessoas sendo fortalecidas agora pelo Senhor, para que a partir delas, cada área da vida, da família, meu Deus, dos negócios e inclusive da saúde, que sejam restauradas, que ela viva, meu Deus, restaurações, que a força volte, que o poder volte, meu Deus, e que cada parte da vida dela seja organizada, estabelecida e abençoada em nome de Jesus. Eu te apresento mais uma vez os nossos projetos de conquistas, cada um, meu Pai, deles para esse ano, porque nós acreditamos no poder do Senhor. Nós não estamos olhando para o vento para plantar nossa semente. Nós estamos plantando, estamos pedindo, estamos orando, estamos clamando, porque acreditamos que o Senhor pode realizar sonhos, que o Senhor pode materializar projetos, que o Senhor pode fazer a diferença, que o Senhor pode nos usar, meu Pai, para rompermos, crescermos, para atingirmos resultados que ainda não tínhamos atingido. E eu peço, faça, meu Deus, o Senhor fez no passado, o Senhor já fez na vida de tantos de nós, e eu peço, faça de novo, nos levanta, nos abençoa, cura enfermidades, doenças, levanta pessoas e coloca elas por cabeça, não por cauda, por cima e não por baixo. Restaura famílias, restaura casamentos, abençoa, meu Deus, situações que aparentemente estavam perdidas, já tinham chegado no fim, mas o nosso fim é o que nós esperamos no Senhor. O Senhor diz, eu tenho pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Não, Senhor, nós não desistimos, nós continuamos com esperança no agir do Senhor, no mover do Senhor, na última palavra sendo do Senhor. E eu declaro que assim seja e se cumpra na vida de cada um. Que projetos de conquistas sejam materializados. Nós somos como Josué e Calebe. Nós estamos, meu Deus, com o nosso pensamento em ocupar a terra, em vencer os gigantes da terra, em desfrutar da terra.
E não, meu Deus, nós não esperamos o fim que, como um gafanhoto, um Enaquim, venha nos destruir, venha nos amassar. Não, Senhor, o fim que nós esperamos é o de desfrutar da terra boa e larga que mana leite e mel, e que assim seja o nosso ano. Hoje nós cantamos, mas esse ano nós viveremos com fertilidade, com prosperidade, com grandeza, meu Deus, e com conquistas. Eu concordo agora com cada oração, eu concordo com cada um que ora, que pede, que busca, que declara, que canta, meu Deus, o ano que terá em 2026. E eu ligo cada oração aqui na terra para que sejam ligadas nos céus, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém.